E vamos falar agora a respeito de pensão para os filhos, né, das pessoas que foram vítimas por Covid-19. Brasil do penduricalho e do privilégio. Entendeu? Vamos acompanhar agora essa situação que está tramitando no Senado, e vamos acompanhar agora essa matéria que vem do Senado e fala sobre essa questão dos filhos menores para vítimas do Covid-19. Pensão para filhos menores de mortos por Covid-19 avança. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou ontem um projeto de lei que cria pensão especial para crianças e adolescentes com pais ou responsáveis mortos em decorrência da pandemia do Covid-19. A PL 2291 de 2021, do senador Humberto Costa, recebeu relatório favorável da senadora Tereza Leitão e segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Segundo o texto, o valor fixado é de R$ 1.500 por criança ou adolescente que tenha seus responsáveis mortos em decorrência do Covid-19, sendo o fato devidamente atestado por um profissional médico competente. Entre os requisitos para o recebimento do valor está a exigência de que a família possua renda bruta mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos e que nenhum pai ou responsável esteja afiliado a um regime social de previdência. Humberto afirma que o objeto do projeto é diminuir os impactos da pandemia, argumentando que os órfãos não contam com o necessário apoio do governo. Para Tereza, o país se encontra em dívida com a população devido ao grande número de mortos e órfãos deixados pela pandemia e ao insuficiente combate à doença. A senadora ressaltou que, em dezembro de 2022, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, estimou que cerca de 40 mil o total de crianças e adolescentes que perderam a mãe para a doença. As informações são da agência Senado. Bom, é delicado o tema. É delicado, porque assim, trata da pensão por morte originada pelo Covid-19. Covid-19, essa questão... as pessoas morreram por Covid-19, 2021, 2022, né? 2020, não, 20, 21 e 22. 20, 21 e 22. Bom, nós estamos ainda tem gente, tá? A doença não foi embora não. 2023, que está correndo. Não é devido à pandemia, é devido à doença. Então significa que pessoas crianças que se tornaram órfãos devido aos pais ou responsáveis morreram por pandemia nos dias vigentes também vão receber esse auxílio. É claro que é necessário um auxílio. É claro que é necessário um atendimento. Agora, a minha pergunta é, essas crianças como estão ainda? Essa lei não foi aprovada. E como estão essas crianças? E como estão esses órfãos? De que forma estão sobrevivendo? Se um país é tão lento nessa situação, nós estamos aqui em 2023 falando da questão de órfãos em 2020. Exatamente, Márcio. Então, como é que está isso? De que forma essas crianças estão sobrevivendo? De que forma esses adolescentes estão sobrevivendo? Os pais que trabalhavam, que contribuíam com o INSS, a pensão já vem. A pessoa já recebe essa pensão. Agora, aqueles milhões de brasileiros que estavam fora do sistema, que acabaram sendo vítimas e que eram pais, que eram mães, que eram responsáveis, que não fazem parte do sistema, como estão essas crianças? Como estão essas famílias? Somente agora que nós estamos pensando nisso, é o que dá a entender essa matéria. É o que dá a entender essa ação. Mas, senhor, olha, cara, quando eu vejo esse tipo de atitude, né, de iniciativa, eu fico muito preocupado, cara, de verdade. Porque isso aí é mais uma medida populista, tá? Vamos ser sinceros. Muitos criticam a pensão da filha do militar. Tem muita gente que critica, né? Não, nunca trabalhou. Só porque o cara é militar. O Brasil não entra em guerra há 300 anos. Ignorante, militar não é só exército, aeronáutica e marinha. É o policial militar e o bombeiro, tá? Então, da mesma forma que a gente critica que isso seja um benefício criado para a filha de uma categoria que nós não gostamos, como é que você vai permitir criar um privilégio, né, um benefício para crianças, filhas que se tornaram órfãos de pessoas que morreram de uma doença que o mundo inteiro sofreu, tá? Isso não foi algo previsto, tá? Isso aconteceu, foi algo que a gente jamais vai esquecer. E você criar esse tipo de benefício, ainda num valor um pouquinho puxado, né?
Por R$ 1.500 professor. é mais do que um salário mínimo, cara. Aí, André, Olha que medida aí eu chamo populista. a atenção para aquele trabalhador que está saindo de casa, está saindo trabalhando para casa e é morto com assalto e isso. Exatamente. E deixa a família órfãos. Ele não tem direito. Lembra que a pensão é reduzida? Tem uma lei que reduz a pensão para a viúva e para os filhos? Sim. Não é o total do Sim, foi a última reforma de 2019 que fez isso. Quer dizer, subir os filhos, a viúva vai receber menos. Quer dizer, o sujeito trabalhou a vida inteira, contribuiu a vida inteira, e aí ele falta por uma questão de segurança, ele é assaltado, ele é morto, aqui não colocando uma situação hipotética, mas que acontece, né? Ele é morto, e aí a família vai para o benefício diante do que ele contribuía. Gente, e é isso? Não deixa de ser um órfão? Mas senhor, a gente não pode cair no mesmo problema que aconteceu com a Argentina, gente. Eu queria fazer só um pequeno adendo, traçar um parâmetro para ver se as pessoas entendem. A Argentina, ela está passando por uma situação muito difícil por causa das políticas públicas populistas que foram criadas nos últimos 20, 30 anos. Me parece que querem dar a entender de que a culpa do Covid foi do governo. Exato, Márcio, exato. E que o governo tem que entender que... A culpa não foi do governo A ou B. Aconteceu, gente. É algo... Crianças órfãos têm que ser cuidadas como? Todas as crianças. Todos os brasileiros ficaram órfãos. Não é essa a questão. E aí me pergunto, elas estão sendo criadas como agora? Qual a situação delas agora? Você imagina, Márcio, o cara que é trabalhador, que está inscrito no regime de previdência, que você mencionou aí, né? Ou seja, ele contribui para a previdência, para quando ele chegar a alcançar a sua idade, ele tem a aposentadoria e, se Deus o livre, ele faltar, deixar uma pensão para sua esposa. O cara tem que trabalhar todo dia para deixar isso. Se ele ficar órfão, ele não recebe. Ou se ele vai receber menos do que o outro, dependendo do salário que ele tem. Quer dizer, qual é a situação? Qual é o peso e a medida? Não é assim que se repara, que vão dizer que isso é reparação, né? Reparação de um dano do passado. Não é assim. Se repara com política pública verdadeira. Incluir as pessoas no mercado de trabalho. Quando alguém vem a falecer no hospital por falta de recurso, a responsabilidade é do governo. Sim. Quando alguém é vítima de violência, vem a falecer, a responsabilidade é do governo. Exato. Quando alguém acaba sendo uma pessoa é morta por feminicídio, a responsabilidade é do governo. Porque em algum momento ele deixou de atuar como deveria. Isso. Então tudo a gente vai entender que tem responsabilidade do governo. Márcio, eu citei a questão da Argentina, porque é o seguinte, a Argentina é um país que tem vários projetos sociais, vários... Bolsas Famílias, né? Vale isso, vale aquilo, papapá. E você vai criando uma estrutura na sociedade onde o governo tem que entregar tudo, certo? Você cria, infelizmente, uma população que acha que tudo tem que ser dado. Eu tenho vale isso, vale gás, vale transporte, vale alimentação, eu tenho um bolso daquilo e tenho uma pensão. Você soma esses valores, a pessoa cria dentro da cabeça dela que não precisa trabalhar. Isso é um erro, cara. Tá? Por que a Argentina está com um problema financeiro? Porque ela criou várias políticas públicas que fizeram com que as pessoas confiassem 100% no governo e o governo não consegue fazer a economia girar. André, uma coisa que me veio aqui à mente agora, a gente falando dessa questão, é discricionário do Senado criar a despesa? Não. Mas essa PEC não cria uma despesa? Não, mas aí tem que ser aprovado, né? Mas o plenário pode aprovar uma despesa para o executivo? Então. Me veio isso aqui à mente agora, então. Não sei se tem... Mas nesse governo pode tudo, Márcio. Esse governo, qualquer coisa lá, eles passam. Não sei como é que funciona. Vai dar voto? Besteira aqui. É assim mesmo. Falando besteira aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, com esse monte de medidas, o país chegou a uma inflação de 142%. E agora acabou de eleger um cara, que todo mundo tirando sarro, né? Dizendo que o Milei se consulta com o cachorro dele que morreu. Porque a população está cansada, cara, dessas políticas públicas midiáticas que não funcionam. Os caras querem aplicar políticas públicas, mas eles não gostam de trabalhar. Eu nunca vi o cara que quer decidir sobre Ministério do Trabalho, não gosta de trabalhar. Amigos, não dá, filhão. O Brasil, quando teve aquela troca de moedas, Márcio, que a gente tinha cruzeiro, cruzado novo, nós chegamos a ter remarcação de preços
3 vezes ao dia, você viveu isso? Sim. Você ia no mercado de manhã, era um horário? Arruma uma maquininha daquela para deixar aqui para mostrar pro pessoal. É mesmo, né? Podia comprar uma dela para deixar aqui, né? Aqui. O pessoal vê o que era. Comprar na Argentina. Naquele ponto louco que o Brasil estava completamente no fundo do poço, nós chegamos a 86% de inflação. A Argentina está em 142, meu irmão. Tem noção do que está lá? Gente, você sabe o que é você não conseguir manter o preço do combustível por uma semana? Por uma semana você porque não consegue... você comprou o combustível para vender, aí quando você vai colocar lá, o preço já é outro. Márcio, o preço já é outro. Os produtos... O preço já é outro. Ninguém consegue trabalhar. Ninguém consegue trabalhar. Você cria uma ansiedade na população que se eu não comprar o arroz e feijão hoje, amanhã talvez eu não tenha dinheiro para comprar ele. Então não é assim que se resolve. Gatilho? Toda vez que aumenta, o salário ele era feito a sua reparação, a sua recomposição, o seu, nem reajuste, na verdade ele tinha perda salarial. Você tem uma inflação de 80%, você vai ter uma inflação de 50%, você lembra uma coisa, você ganha 1.000 e você gasta 500. Quando você for gastar 500, você vai ter que gastar 750. Isso, então exatamente. Existiam gatilhos salariais. Ou seja, quando a inflação disparava, o gatilho acionava e automaticamente aumentava o salário. Aí você imagina para o empresário, eu tenho que aumentar o preço, porque eu tenho que aumentar o salário, porque o preço da compra... Por isso que os preços explodiram. Então, a gente está criando uma rede de diversos penduricalhos, tá? Sem contraprestação. Eu sempre disse que o Bolsa Família ele tem que ser dado, mas deveria ser descontado um valor para a Previdência. Tá? Que a pessoa vai passar a vida inteira dela todinha, a vida inteira, cara, recebendo esse valor. Infelizmente, porque a nossa ideia que é pegar a pessoa que está numa dificuldade, você dá um benefício para ela, para que durante um período ela possa respirar, tomar fôlego e seja reinserida no mercado de trabalho. Mas o que esse governo faz não é isso, tá? O governo vende, não, toma uma aqui, toma uma ali, toma uma aqui. A pessoa vai somando. Na minha casa eu tenho 6, cada um recebe 600. Opa, dá pra gente viver. Antes que alguém possa entender que nós somos contra a pensão para as pessoas, exatamente. Eu não sou contra para a pensão. A pensão tem que ser dada. Tem que ser dada, mas a forma como está fazendo. A forma como você dá a pensão, eu observo. E se vai criar essa pensão agora, como é que estão essas crianças, esses órfãos? Só agora que eles estão merecendo atenção? Por que o governo já observou? Eles não estão recebendo dos pais, eles não estão recebendo uma pensão oriunda já do sistema que já funciona? E se duvidar, vão querer pagar retroativo, tá? Vão querer pagar retroativo. Aí dinheiro para fazer investimento para gerar emprego não tem, mas para poder distribuir por aí tem. Esse é o governo. Mais uma vez, parabéns aos envolvidos.